E a gente conversa agora com o Carlos Duarte, que é embaixador e secretário de África e de Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, diretamente envolvido aí em todas essas negociações. Muito obrigado, embaixador, por tirar um pouco aí do seu tempo, tarde da noite, para conversar conosco. Seja muito bem-vindo aqui no WW. Muito obrigado, boa noite. Embaixador, a informação mais recente aqui, que a equipe aí do Itamaraty nos confirmou à CNN agora há pouco, é de que há 13 brasileiros em uma escola dentro da faixa de Gaza e que o governo brasileiro negocia com Israel que não haja bombardeio sobre essa escola. Qual a perspectiva? Já há um sinal, já há alguma possibilidade de que Israel, de fato, não bombardeie, literalmente, esses brasileiros que estão na faixa de Gaza? Bem, é uma situação de risco, evidentemente, na faixa de Gaza atualmente, porque é uma zona conflagrada e esses brasileiros que se encontram lá, eles estão aguardando justamente a abertura da passagem de Rafah, que é o sul da faixa de Gaza, que se conecta com o Egito. E para isso é também necessário uma autorização do Egito para o ingresso dessas pessoas nesse território. Então, enquanto isso, é claro que existe sempre um risco, mas por isso é que estamos empenhados em procurar fazer com que essas pessoas deixem a faixa de Gaza tão pronto possível. Vou passar aqui a bola para o Guilherme Casarões, que é cientista político, especialista em política externa brasileira e Oriente Médio. Embaixador. Embaixador, muito boa noite. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o médio prazo. O Brasil hoje tem feito gestões muito importantes em nível consular para tirar brasileiros tanto da faixa de Gaza quanto de Israel. O Brasil também tem feito gestões importantes multilaterais para viabilizar uma rodada de negociações a respeito do que está acontecendo no Oriente Médio. Mas existe um terceiro fronte de atuação no Brasil, sobre o qual gostaria de ouvir o senhor, que é no nível bilateral. O Brasil mantém boas relações com o Estado de Israel, o Brasil tem relações com a Palestina, que reconhece, inclusive, como Estado soberano desde 2010. E eu gostaria de saber do senhor se há clima, se há condições políticas para que o Brasil faça gestões também no nível bilateral, para entender melhor o que está acontecendo e para poder, de alguma forma, intervir positivamente, construtivamente com relação a Israel e a Palestina, e em que medida isso seria feito agora ou se o Brasil esperaria um pouco mais a evolução do conflito para começar essas conversas bilaterais. Muito obrigado. Bom, o Brasil tem a vantagem de ser um interlocutor válido com um grande número de países. Como você apontou, o Brasil tem relações amistosas com Israel, o Brasil tem relações amistosas com a Palestina, e isso nos dá uma capacidade de diálogo muito significativa. Neste momento, ainda mais o Brasil estando na presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil não só convocou uma reunião de emergência para o domingo, justamente passado, como continua engajado em consultas no âmbito do Conselho de Segurança para ver quais seriam os consensos possíveis nesse momento. Você mencionou o médio prazo. Bom, de certa forma, uma iniciativa que pode já ser tomada ou imediata é a questão humanitária. Diversas organizações, como a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde e também o Programa Mundial de Alimentos já vem apontando a necessidade de uma ação humanitária. Isso para aliviar a situação atual na faixa de Gaza. O Brasil pode atuar também, enfim, como presidente e também na sua capacidade nacional, com vistas a procurar viabilizar algum tipo de solução na vertente humanitária. Também, no médio prazo, aí é difícil calcular qual seria, mas é claro que o objetivo mais adiante seria o de retomar o processo de paz. O processo de paz que se encontra, em grande medida, estancado. E depois desses acontecimentos, seria
digamos, o grande ponto a se recuperar. Então, essas seriam mais ou menos as tarefas que estariam aí pela frente para o Brasil, não só na presidência do Conselho de Segurança, mas também na sua atuação diplomática num sentido mais amplo. Lorival Santana. Embaixador, o Brasil tem relações diplomáticas com a autoridade palestina, que é governada pelo Fatah, que é uma facção política adversária do Hamas. Gostaria de saber se nesse flanco, como é que faz a interlocução com o Hamas para fazer essa gestão aí da libertação, ou melhor, da retirada dos brasileiros, eventualmente se houver algum ou alguma refém brasileira também, uma interlocução com o Hamas nessa questão. E também em relação ao Egito. O Egito é uma ditadura militar que reprime fortemente a Irmandade Muçulmana, que é, por sua vez, digamos, a mãe, né, a madrinha política do Hamas, e, portanto, o Egito também é inimigo do Hamas. Então, a Embaixada Brasileira no Cairo tem o desafio também de tentar fazer essa interlocução com um adversário. Então, dos dois lados são adversários, né, políticos das representações, ou melhor, dos governos, digamos assim, com os quais as nossas representações têm contato. Como é que o Brasil está circunnavegando essas tensões políticas para chegar aos interlocutores com os quais precisa negociar? Obrigado pela pergunta, Leval. No caso da faixa de Gaza e dos brasileiros que se encontram lá, não tem sido, não tem havido dificuldade em termos de deslocamento dessas pessoas dentro da faixa de Gaza. As questões têm sido realmente a abertura do portão de Rafah e a autorização para o ingresso dessas pessoas no Egito. Nesse caso, o Brasil tem uma interlocução, sim, com o Egito a esse respeito e aguarda a resposta em relação a essa autorização. Uma vez ingressadas no Egito, também tem um deslocamento até algum aeroporto que possa transportar essas pessoas. Até o comandante da aeronáutica, essa madrugada, quando chegou o primeiro voo de repatriação, mencionou que estavam sendo estudadas alternativas ao aeroporto do Cairo, outras alternativas mais próximas da faixa de Gaza. Então, essas tratativas estão em curso e a nossa prioridade, evidentemente, é trazer essas pessoas de volta para o Brasil. Posso fazer mais uma pergunta, cara? Sim. É bastante prática. Bom, Israel bombardeou a porta de Rafah. Gostaria de ver se ela está em condições para o trânsito de pessoas, se será necessário fazer alguma reconstrução ali. Também gostaria de entender qual é a dificuldade do governo egípcio de liberar brasileiros, se ele tem receio, aí de maneira geral, não em relação a esses brasileiros, mas de maneira geral de deixar passar pessoas que possam ser militantes do Hamas, que possam se infiltrar no Egito. E também nós sabemos que o deserto do Sinai, essa área pela qual os brasileiros e todos os outros terão de passar, é uma área violenta. Já houve, inclusive, turistas brasileiros que foram sequestrados ali por células jihadistas e assim por diante. Vai haver um comboio de proteção uma escolta a esse comboio, uma escolta militar do Egito? Embaixador, eu só preciso chamar um intervalo aqui e aí voltamos com o senhor respondendo ao Lorival. Por favor, me dê só essa licença aqui. A gente continua essa entrevista no próximo bloco com a resposta do embaixador. Até já. Estamos de volta com o WW e que voltamos a conversar com o Carlos Duarte, que é embaixador e secretário de África e de Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores. O Lorival Santana vai só rememorar o embaixador e a audiência, a pergunta que ele fez antes do intervalo.
Embaixador, então a porta de Rafah foi bombardeada por Israel. Gostaria de saber se há condições ali logísticas para a passagem dos brasileiros e de outros. A região é bastante violenta, já houve sequestro de turistas, inclusive brasileiros, ali no deserto de Sinai, por células jihadistas. Gostaria de saber se vai ser necessária uma escolta militar para esse comboio ou para esse ônibus. E, por último, por que o governo egípcio está dificultando, digamos, a abertura dessa passagem? Se seria por receio da infiltração eventual de militantes do Hamas? Obrigado. Primeiro, em relação à passagem de Rafah, ela funcionou de maneira intermitente nos últimos dias, em função justamente de bombardeios israelenses que afetaram aquele lugar. Não se sabe exatamente quando ela poderá reabrir, mas há, evidentemente, uma expectativa de que ela reabra, em função de reparos que sejam feitos em algum dano que tenha acontecido. Sobre o transporte, a embaixada nossa no Cairo está fornecendo esse transporte com as devidas medidas de segurança, porque, como você apontou, de fato, é uma área com riscos e com desafios. Mas a embaixada no Cairo está tomando as providências necessárias para esse transporte, que, como eu mencionei, pode ser mais longo ou pode também ser até um aeroporto mais próximo da faixa de Gaza. Quanto ao Egito, eu não diria que ele está dificultando. O Egito, eu acho que precisa de um certo tempo para processar esses documentos. Essas pessoas muitas delas têm uma dupla nacionalidade e são residentes de Gaza. Então, é natural que o Egito, assim como a nossa, tem lá as autoridades, assim como a nossa Polícia Federal, as autoridades de imigração, que precisam ter um tempo para analisar esses pedidos. Mas a nossa expectativa é que isso seja feito o mais depressa possível. Daniel Rittner. Embaixador, boa noite. O Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU neste mês de outubro. No domingo passado, convocou uma reunião emergencial para debater os ataques a Israel e não houve consenso sobre os termos da condenação a esses ataques. Novamente, o Conselho de Segurança foi convocado para uma reunião agora nesta sexta-feira. O ministro Mauro Vieira tem entendido que participará pessoalmente dessa reunião, que vai, no meu entendimento, mudar um pouco o foco. Vai se debater muito mais as questões humanitárias ali, tanto dos reféns israelenses que estão em posse do Hamas e da Jihad Islâmica, quanto a situação dos civis na faixa de Gaza. O senhor imagina algum caminho, alguma proposição pelo Brasil ou por algum outro eventual mediador para que Israel consiga continuar fazendo essa ofensiva, que me parece que isso não está em questão, Israel não deixará de fazê-la, mas minimizando tanto quanto possível as perdas civis na faixa de Gaza e minimizando a questão humanitária mesmo, de suprimento de água, energia elétrica para a população civil ali da faixa de Gaza? Bem, essa reunião que está sendo convocada para sexta-feira e da qual deverá participar, como já foi informado aqui, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que interrompeu a viagem que estava fazendo na Ásia para se dirigir a Nova York para poder participar dessa reunião. É uma reunião que provavelmente terá um enfoque muito específico em relação às condições hoje em Gaza, e principalmente o aspecto humanitário, como já mencionamos aqui. A situação de conflito ali, de conflagração, está gerando uma necessidade de medidas humanitárias e é preciso tratar disso.
Foi mencionado também a questão de reféns, de tomada de reféns por parte do Hamas. Essa é uma situação complexa, isso não tem a menor dúvida. O Brasil continuará ali a defender que haja uma máxima contenção nesse conflito, que as partes exerçam a máxima contenção e que se procure trabalhar no sentido de uma desescalada das tensões e dos ataques. Porque numa situação como essa, é necessário que haja condições mínimas para que se tomem essas medidas humanitárias e qualquer uma das partes deveria sempre resguardar a população civil. Então, as contingências atuais do conflito deverão, de uma maneira muito, muito forte, pautar essa próxima reunião. Agora, é preciso ressalvar que, no caso do Conselho de Segurança, existem países com pontos de vista nem sempre iguais sobre um conflito como esse. E é preciso conduzir consultas, é o que o nosso representante permanente das Nações Unidas tem feito, e buscando ali os consensos possíveis. Mas o foco dessa reunião seguramente será nesses aspectos que eu mencionei, a desescalada, a máxima contenção e as questões humanitárias que surgem de um conflito como esse. Mas Herédia? Secretário, certamente essa coincidência, né, do Brasil ter assumido a presidência do Conselho de Segurança acaba colocando o nosso país num papel de representatividade muito forte. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o que faz o Hamas ou o governo do Egito dar ao Brasil essa prioridade de evacuação de tão poucos brasileiros na comparação com os milhares, inclusive de palestinos e outras milhares várias nacionalidades que certamente também querem sair. Está muito claro que o Brasil agiu rapidamente para ir buscar os brasileiros lá, essa ação rápida da diplomacia e do governo brasileiro são reconhecidos, mas eu queria saber qual o fator X, o que o Brasil tem de convencimento melhor e mais rápido, mais contundente que os outros países para viabilizar essa saída. Olha, como você mencionou, essa operação de repatriação de brasileiros foi uma das primeiras, se não a primeira, nesse conflito. E ela tem, quer dizer, uma vertente que são os brasileiros que se encontram em Israel, né? E aí é uma lista de prioridades, e o primeiro avião já chegou ontem, outros estão vindo, e esses brasileiros que se encontram na faixa de Gaza. Eu acredito que essa situação de tensão e de preocupação com pessoas que estão na faixa de Gaza e querendo ser evacuadas de lá, ela se aplica não só aos nacionais brasileiros, mas também a pessoas de outras nacionalidades que também se encontram na mesma situação e também estão aguardando a abertura dessa passagem. Então, não é uma situação que afeta exclusivamente os nacionais brasileiros, mas também outros. Acho que existe um reconhecimento, sim, em relação às posições do Brasil, não só nesse conflito, mas na nossa diplomacia em geral, ou em relação a outros conflitos também, que se caracteriza por posições equilibradas, por posições ponderadas, por posições comedidas e que procuram ser razoáveis. Eu acho que esses elementos são importantes e são reconhecidos por outros países na comunidade internacional. O senhor acha que o Brasil pode literalmente pode abrir o caminho para que os brasileiros sejam os primeiros de outras nacionalidades utilizem esse mesmo canal? Olha, esperemos que sim. Se for possível que a abertura dessa
dessa passagem também permita que outras nacionalidades possam fazer o mesmo caminho, acho que seria muito positivo. Bom, Carlos Duarte, que é embaixador e secretário de África e de Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, nós agradecemos muito o seu tempo aqui, sua disposição de conversar conosco. Bom trabalho e boa sorte, embaixador. Muito obrigado. E daqui a pouco, como Israel está preparando um ataque terrestre a Gaza. 300 mil reservistas já estão na região. Até já.